Olá, vamos começar essa aula de V-Ray para SketchUp, aprendendo a trabalhar com material de vidro, tá certo? Como criar vidro e qual algumas propriedades dele e como eu posso melhorar, tá? Então é o seguinte, aqui eu tenho uma cena, você tem que entender o seguinte, para um material ter uma representatividade realista ou próximo do realista, não é só o material em si que você tem que saber configurar. Ou seja, tudo vai depender também do ambiente que ele está inserido. Tá? Se esse ambiente está inserindo, tá com a luz bacana, se esse ambiente está com o entorno também interessante, tudo, ou seja, tudo é um conjunto, tá? Não é uma coisa específica que você vai lá, mexe em 3, 4 botões e tá lá seu material perfeito do jeito que você vê no mundo real. Não é assim. É tudo uma combinação, tá? Então eu montei aqui esse cenáriozinho, que é um cenário de estúdio, onde a gente tem aqui um plano e uma parede aqui atrás e tem umas luzes, ó, são 3 luzes que eu tenho aqui, tá? A luz planar, que foi essa aqui que eu coloquei, retangular, e, ou seja, depois a gente vai ver como configurar isso aqui, tá certo? E cria aqui 3 esferas, um boxezinho aqui e um cilindro aqui. Então é o seguinte, eu vou renderizar aqui a primeira vez para ver como é que ele tá. Então é isso aqui a cena que eu tenho. A luz do sol tá desligada para o efeito das luzes artificiais fazerem o trabalho dela, tá? Então como foi que eu fiz? Lá na configuração do render, aqui em Light, eu vim aqui e desliguei a luz do sol, certo? Para ela não influenciar na minha renderização e sair esse efeito aqui só das luzes criadas aqui, tá? Depois a gente vai entender o que é isso aqui, por que essa numeração cada uma, como é que funciona. Mas a princípio a gente vai se concentrar aqui no material de vidro aplicado no seu projeto. Então é o seguinte, primeira coisa, eu criei esses 3 esferas e eles estão em uma camada chamada objetos, tá? Então, essas esferas estão nessa camada chamada objetos. Fica fácil de quando você for aplicar o material, você escolher por camada e ela já aplica em todas, se for o caso, tá? Eu vou explicar isso. Então é o seguinte, vou abrir aqui o Asset Editor, materiais, e vou criar um material de vidro. Então vou vir aqui em material, material genérico, e vou dar aqui o nome de vidro. Ok? Então vou vir aqui, colocar vidro. Bacana. Feito isso aqui, vou abrir aqui as configurações dele e tá aqui. Para o material de vidro, ele não emite luz, tá? Ou luz não, cor. Então não é aqui no Diffuse que ele vai colocar, que você vai poder colocar a cor dele. Então para vidro o Diffuse vai ser sempre preto, 100% preto, ok? Então a gente vai trabalhar aqui, ó, refração. Então quando você clicar aqui em refração, esse refraction color é o seguinte: quanto mais branco, mais transparente ele vai ficar. Ó, ele já vai mostrando aqui. Então refração 100% branco, ok? E eu vou aplicar nele. Então quando eu for aplicar, eu vou querer aplicar nesses 3 esferas aqui. Então vou botão direito, aplicar a camada, ele já vai mostrar aqui as camadas. Então vou escolher aqui objeto e já foi aplicado. Com isso agora eu vou renderizar e ele renderizou aqui. Está aqui o vidro aplicado, tá? A transparência dele com a refração, que a luz vai entrar e vai distorcer dentro do objeto. Então o efeito da refração é basicamente isso. Com a refração ligada, ativada aqui, para mudar a cor do vidro, você vem aqui em Fog Color, tá? Então Fog Color é onde você vai mudar a cor da refração, a cor do vidro. Então eu vou clicar aqui e ele vai abrir a janela aqui de cores, Color Picker, e eu vou escolher um
tom vermelho, mas não coloca muito vermelho, senão ele vai ficar muito chapado. Coloca um mais clarinho, tá? Aqui, ó. Pronto. Então eu vou fechar aqui. Já está aplicado. Vou renderizar novamente para a gente ver esse efeito nele. Ó como ficou, tá? Aí você diz, nossa, Luciano, eu coloquei um vermelho tão clarinho e mesmo assim saiu tão escuro na minha renderização. Por que isso? Então é o seguinte, ó, quem controla essa intensidade da cor, tá? Aqui você está escolhendo a tonalidade da cor. Quem controla a intensidade da cor é aqui, ó, Fog Multiply, certo? Então vou colocar aqui, ó, 0,5. Opa, vou colocar aqui, ó, 0,5, certo? E vou renderizar. E aí você vai ver que agora a intensidade da cor ela vai diminuindo, tá? Então vou diminuir mais um pouco aqui. Então vou colocar aqui 0,1 para ele. Deixa eu parar aqui, renderizar de novo. E aí você vai ver, ó. Então quem controla a intensidade da cor é o Multiply, tanto diminuindo quanto aumentando, tá? Ok? E aqui você escolhe a tonalidade da cor, certo? Então, ó, já ficou aqui. Eu vou parar aqui, vou renderizar de novo. E aí você vai notar que... Certo. E você tem que saber o seguinte, tudo é uma combinação, tá? Não é um número exato que eu chego aqui e coloque, ou outra cor exata aqui que eu chego aqui e coloque. Então, se eu coloquei esse vermelho aqui, está muito forte, eu posso diminuir aqui ele, tá? E vai nessa combinação, vou escolher aqui Region Render, que você pode abrir uma janela para ele não ter que renderizar toda a cena toda vez. E vou renderizando aqui, e aí você vai vendo e você vai controlando a tonalidade da cor junto com a intensidade dessa cor, tá certo? Então, basicamente é isso aí, mas ainda não está um vidro perfeito. Para o vidro ficar perfeito, a gente tem que ativar a reflexão. Então, quando eu clico aqui em reflexão, Reflection Color, também coloco aqui em 100%, tá? E agora eu vou renderizar ele para visualizar. E aí você vai ver que aí sim agora ele está refletindo, tá? O vidro em todo o ambiente. Ok? Então basicamente, tá? Então basicamente é Reflection Color 100%, refração, Reflection Color 100%, Fog Color eu defino a cor, Multiply eu defino a intensidade dessa cor, tá, ok? Sabendo ainda que eu tenho o índice de refração, tá? Então deixa eu pegar aqui, se eu tenho aqui uma tabela com índice de refração, deixa eu só... Então, como eu tinha falado, né? Então tem a tabela de índice de refração, isso é fácil de você achar na internet, tá? Então basta procurar lá, índice de refração, tabela, e tem aqui, ó, vidro. Então vidro tem 1500 de índice de refração, tá? A 1501,52, certo? Então para cada material que existe no planeta, ele tem um índice de refração, tá? Ok? Então a gente tem aqui, ó, 1,5 até 1,52, certo? Então eu vou pegar esse valor e aí você coloca aqui, ó. Então eu vou colocar aqui 5, ok? E aí sim, com esses números você vai trabalhando com valores precisos e aí vai ser o material vai sair com mais precisão, tá? Então eu vou renderizar novamente e ele vai dar o efeito do vidro. Então é isso aí, tá? Outro detalhe que a gente tem é o glossiness. Esse glossiness ele serve para mostrar a nitidez do vidro,
tá certo? Isso aqui a gente usa o quê? Quando quer colocar um material jateado, por exemplo, tá? Então, quanto mais eu diminuir, mais fosco ele vai ficar. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Pronto, então esse glossiness é justamente isso aqui, ó, tá? Eu abri aqui um site, então é o seguinte, então quanto mais perto de um, mais nítido ele fica, quanto mais afastado de um, mais fosco ele vai ficar. Então quando você quiser um vidro jateado, você já sabe que é no glossiness que você vai mexer, ok? Então eu vou abrir aqui, vou colocar aqui o valor 0,5, certo? Você viu que ele ficou menos transparente. Vou renderizar aqui novamente e você vai ver que ele ficou menos transparente, ele ficou mais fosco, certo? Então é isso aí. Então as propriedades básicas do vidro é isso aí. Então o glossiness é para você definir a intensidade de nitidez do vidro, tá? O IOR é o índice de refração, que aí você pega da tabela e coloca o valor. Fog color é a cor do seu vidro e fog multiply é a intensidade dessa cor, certo? Refração, quanto mais branco, mais transparente ele fica. E lembrando do reflexo que você tem que ativar para ele dar o efeito do vidro, ok? Então esse aqui é mais um detalhe. Eu não preciso ligar esse índice de refração aqui, já que ele já está ativo aqui na refração, tá certo? É o mesmo valor e basicamente é isso aí. Lembrando do diffuse ser sempre preto. Então, para o primeiro teste aqui sobre vidro, é isso aí. Então, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar.